Amém. Bom dia, graça e paz ao seu coração. Deus querido, é com essa alegria, louvores e adoração que nós nos aproximamos de Ti nessa manhã. Hoje nós queremos ouvir a Sua voz e queremos que o céu esteja aberto para que o Senhor ouça a voz do Teu povo. Nós oramos assim em nome de Jesus, amém. Você pode se assentar em nome de Jesus. Hoje é um culto muito especial e nós vamos falar, tanto pela manhã agora, quanto à noite, sobre o valor das famílias servirem a Deus. Eu quero ler com vocês Josué, capítulo 24, verso 15, que diz o seguinte: mas se vocês se recusarem a servir ao Senhor, escolham hoje a quem servirão. Escolherão servir aos deuses aos quais seus antepassados serviam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês habitam? Quanto a mim, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Josué 24, 15. Josué é um homem extraordinário. Ele vai hoje lançar um desafio ao meu coração e ao seu coração: a quem você vai servir? Ele faz a gente olhar para trás e verificar as derrotas que nós experimentamos enquanto não servíamos ao Senhor. Os nossos filhos não entendem direito isso. Os nossos filhos não sabem o que é uma vida sem Deus. Os nossos filhos não experimentaram as derrotas, os fracassos e as misérias que nós experimentamos enquanto nos misturamos com o mundo, com pessoas que não têm uma vida com Deus, nem se importam com Deus. Aliás, nem entendem porque nós somos cristãos, porque somos evangélicos, porque somos crentes. Não entendem. E Josué, ele, durante todo esse discurso do capítulo 24, há um senso de urgência para que ele e eu e vocês também possamos tomar a decisão correta. Olha para trás. Vocês lembram de Abraão, de Isaac, de Jacó? Vocês lembram disso? Ele vai começar falando: os nossos pais serviram a deuses estranhos, deuses com letra minúscula, a ídolos, do lado de lá do Eufrates. Ali que Deus chama Abraão, ali que Deus chama esse homem de Deus, junto com Naor, junto com Terá, que eram idólatras. Vocês vão querer servir aquele povo, aqueles deuses? A quem o teu coração está dedicado? Faz a gente olhar para o passado e ver aonde foi que nós paramos. A vida sem Deus levou Israel para dentro do cativeiro no Egito. No início foi muito bom ir para o Egito. O Egito era rico. Você já andou com gente rica, que não experimenta dificuldade, não experimenta limitações, não experimenta frustração? Eu tenho tudo aqui, eu tenho de tudo. Mas quando você escolhe a servir um outro Deus que não o Senhor, você vai bater de frente com a destruição. Aliás, Jesus diz isso em Mateus 6, 24. Você não pode servir a dois senhores. Você vai amar um e vai odiar o outro. Você já viu gente que anda na igreja, que ama o Senhor, e depois passa a odiar o Senhor? Eu já vi isso. Ele diz: você vai se dedicar a um, você vai servir a um, e vai desprezar o outro. É isso que a gente experimenta quando rejeita o Senhor. A gente olha para o passado e ele fala: mas olha o que aconteceu com você hoje. Olha onde Deus te colocou. Olha essa terra que mana leite e mel. Olha a experiência que você está tendo de desfrutar algo que você não plantou. Os nossos filhos, eles não fazem ideia daquilo que a gente semeou. Eles não fazem ideia do suor do nosso rosto. Como foi difícil chegar aonde chegamos.
como foi difícil construir a vida que construímos, e como foi difícil dar o conforto que damos para eles. Então olha para isso aqui hoje, mas preste atenção, olha para o futuro. No futuro você vai encontrar gente que não serve a Deus, que não se importa com Deus, e vai fazer você duvidar da tua fé. Então cuidado com esses deuses amorreus, cuidado com aquilo que o mundo vai te entregar para você experimentar, porque vai parecer doce, mas o final desse sabor é amargo. Então ele faz uma pergunta para mim e para vocês hoje: escolham a quem vocês vão servir. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, o mesmo desafio é feito por Elias: até quando vocês vão cochear, mancar entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, serviu, mas se existe outro Deus, serviu, porque em cima do muro é um local perigoso demais. O tempo é hoje, o tempo é urgente, e hoje os pastores vão ministrar o seu coração, para que você faça e tome uma decisão que vai servir para você e para toda a sua casa, uma decisão e uma escolha, com a sabedoria de um homem chamado Josué, que nunca perdeu. Hoje nós vamos experimentar conselhos de um homem que jamais foi derrotado em nenhuma das suas batalhas, um homem que repetiu com a sua família: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Estamos no mês da família na IBBR, e a hashtag é Em Casa com a IBBR. Eu quero convidar você para participar dessa igreja. É uma igreja aqui no Bom Retiro, que é uma igreja da família. Amém? Deus abençoe a todos. Vamos louvar ao Senhor. Como o pastor já falou aqui, estamos vivendo o mês da família. E tudo que nós temos realmente sonhado, planejado, tudo que intencionamos com tudo que temos feito, não só com a caixa box, as orações, todas as palavras que vocês têm recebido, é que realmente a sua família seja alicerçada na rocha, que é o Senhor. Eu quero ler com vocês o texto que o pastor Lobo já falou, mas eu vou precisar ler. Ele diz lá no livro de Josué 24:14: portanto, temam o Senhor e sirvam-no de todo o coração, lancem fora os ídolos que seus antepassados serviam quando viviam além do Eufrates e no Egito. Sirvam somente ao Senhor. Mas se vocês se recusarem a servir ao Senhor, escolham hoje a quem servirão. Escolherão servir aos deuses os quais os seus antepassados serviam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês habitam? Enquanto a mim, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Amém? Eu quero destacar aqui 4 atitudes de Josué. Josué foi um guerreiro, um homem realmente espetacular, guerreou, lutou, defendeu, protegeu, e é com ele que nós vamos aprender, temos aprendido nesse decorrer do mês da família, hoje em especial. Eu quero destacar quatro atitudes de Josué. Primeiro, ele dependia. Josué, ele dependia do Senhor. Você sabe o que é depender do Senhor? Depender do Senhor é discernir, é ouvir a voz de Deus, é estar atento aos comandos, ao chamado, às palavras do Senhor. Se você não conhece a palavra de Deus, se você não vive em intimidade, uma intimidade com o Senhor, você não vai conseguir ouvir a voz de Deus. Muitas pessoas acham, dizem e tomam direções dizendo que ouviram a voz de Deus. Deus falou comigo, alguém, e muitas vezes é através de uma outra pessoa, e pode ser sim também, claro, mas quando nós temos verdadeiramente uma intimidade com o Senhor, essa intimidade que Josué tinha, esse cara tinha intimidade com Deus, esse cara, esse guerreiro, esse homem de Deus, ele já tinha visto tudo que Deus tinha feito,
Vocês lembram os 40 anos no deserto? Ele viu os livramentos que o Senhor deu, como livrou eles lá do Egito. Aquele tempo, aqueles 40 anos, ele viu o mar abrir, ele viu o pão descer do céu, ele viu a carne descer do céu, ele viu a água brotar da rocha, ele viu tudo isso. Ele tinha intimidade com Deus. E muitas vezes, meu querido irmão, ouvir a voz de Deus não é somente aquilo que podem vir falar para você, mas isso é gerado no dia a dia, com a intimidade, com a caminhada. Ouvir a voz de Deus muitas vezes é uma paz, é uma tranquilidade que vem aqui dentro do seu coração. Ou até mesmo uma intranquilidade, para você saber que Deus não se alegra de determinadas coisas. Josué era um homem que dependia do Senhor. Segunda atitude de Josué que nós vemos e lemos aqui no primeiro versículo ali, o 14, temam, ele usa essa palavra, temor ao Senhor. Temor ao Senhor. Josué temia ao Senhor. Você teme ao Senhor? Não é ter medo. Ai, tô morrendo de medo. Tem gente que vive fazendo bobagem, sabe o que é bobagem, vive morrendo de medo, é totalmente inapropriado nas suas atitudes, nas suas condutas, mas ele não tem temor do Senhor. E Salomão diz que o temor do Senhor é um princípio de sabedoria. Quantas coisas poderiam ter sido evitadas na sua casa, na sua família, vocês que assistem a gente aí da internet, quantas situações pode ser que vocês estejam passando, que foram causadas por vocês mesmos, por nós mesmos, por falta de intimidade com o Senhor, falta de conhecimento da palavra do Senhor, falta de temor do Senhor. Temor do Senhor. Josué, ele temia a Deus. Quando ele toma essa atitude aqui, ele temia. Ele sabia quem era o nosso Deus, o poder que ele tinha, o quão soberano ele é, que ele tinha o comando de todas as coisas e que isso fez ele declarar o que ele declarou, porque essas palavras dele, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, é de plena convicção de quem Deus é. Amém? Uma terceira atitude aqui, um posicionamento dele é sobre decidir, tomar a decisão. Primeiro ele sabe quem ele é, ele teme ao Senhor e agora ele decide. E não só, aqui nós lemos só dois versículos, mas depois você leia todo o capítulo 24, é tremendo, ele começa a fazer ele passa, né? Ele vai relembrando tudo que aconteceu, todas as guerras, todos os momentos em que Deus esteve com eles, como Deus prevaleceu, porque Deus prevalece sempre, amém? Tudo que eles foram conquistando, as ordens que Deus foi dando e eles foram cumprindo, ele faz essa retrospectiva e ao final ele decide, ele toma aquela decisão, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Papai, mamãe, aqui os líderes de suas casas, os sacerdotes, os seus filhos precisam ver temor do Senhor no seu coração e eles precisam da sua decisão. Nós vivemos um tempo conturbado, difícil, muita modernidade, tem que dar independência, deixar os filhos decidir, faz parte da maturidade, crianças deixam comer sozinha, deixam fazer, eles precisam saber, eles precisam conhecer as coisas, não é assim? Os adolescentes, deixem eles decidirem, olha, papai, mamãe, seus filhos não dê a seus filhos autonomia para eles decidirem, não dê a eles poder de escolha em algumas áreas que eles não devam ter, que eles não têm maturidade, eles não têm ainda formado o tempo da razão e do juízo. Muitas vezes é um pai e uma mãe que está lançando um filho à beira do abismo, para fora dos caminhos do Senhor, para andar longe e distante do Senhor, por causa de tudo isso que a gente escuta por aí. Deixa o menino crescer, deixa ele decidir. Ele decide se ele quer, ele decide quem ele vai namorar. Deixa ver, ele tem que decidir. Mas a palavra de Deus não diz isso. Diz para a gente ensinar o menino no caminho que ele deve andar. E ainda quando ele for grande, o que vai acontecer? Ele não vai se desviar. Nós temos que ter, como Josué tinha, a plena convicção daquilo que ele estava decidindo. E a quarta e última iniciativa, atitude de Josué é tremenda, maravilhosa. Josué, ele lidera, ele é um líder. Sabe qual é o papel de um líder?
Um líder, ele influencia, ele é exemplo, ele é protetor, ele é zeloso, ele é um guerreiro, ele luta as suas causas, ele vai adiante, esse é um líder. E aqui, ele vai liderar a sua família com um braço forte, quando ele diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele aqui não está sendo autoritário, sabe, autoritarismo impondo goela abaixo? Não, ele está exercendo a autoridade dele. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E meus filhos vêm comigo. Porque o melhor presente que vocês podem dar aos seus filhos não são coisas. Não são. É bom, é maravilhoso dar coisas a eles. A gente gosta. Todo pai, toda mãe quer dar o de melhor para seus filhos. Isso é muito bom. Mas o melhor presente que um pai e uma mãe dá para um filho é aquilo que você deixa plantado no coração dele. Ele não vai se esquecer. E ele não vai se desviar dos caminhos do Senhor. Josué aqui, ele é um grande sacerdote, um líder no seu lar. Quando ele termina essa frase dizendo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ele tem a convicção de que os caminhos do Senhor são melhores. Ele tem a convicção de que os caminhos do Senhor vão levar os seus filhos a lugares mais altos. E ele tem a certeza de que os caminhos do Senhor vão fazer com que eles tenham vida e vida eterna, amém? E meu desejo do meu coração é que ao final de hoje, desse dia, de palavras do Senhor para a sua vida, de louvores e adoração, junto nós vamos declarar fortemente que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, amém? Aleluia, glória a Deus. Você pode repetir comigo bem forte assim, fala, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glórias a Deus por isso. Essa é uma promessa de Deus que está sobre a sua vida, querido. Você pode se assentar. Eu não sei se você sabia, mas essa declaração, eu e minha casa serviremos ao Senhor, está ali no livro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Esse é o último discurso de Josué, depois de todo o seu desafio em suceder um grande homem, Moisés. Ele teve a responsabilidade de conduzir o povo a conquistar a terra prometida. Uma baita responsabilidade, como eu e você temos uma baita responsabilidade em darmos direção para o nosso lar, para a nossa família. Josué aqui, quando ele declara esse último discurso, não foi um discurso na realidade que nós vemos nos dias de hoje, aquela ideia do faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Josué, quando ele declara esse discurso, foi um discurso recheado de exemplo. Um homem que com as suas ações mostrou a força que existia nas suas palavras. A ética dos céus é diferente daquilo que nós vivemos nessa terra. Na ética dos céus, a realidade é: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. A realidade onde nós somos exemplo para a nossa casa, exemplos para os nossos filhos, onde eles crescem não com uma teoria nos seus corações, mas crescem com a convicção de que os seus pais são exemplos. E eu vou provar isso para você. Em João, no capítulo 15, Jesus ele acaba de curar um enfermo no sábado, e fariseus, eles vão questionar Jesus, o porquê que ele estava fazendo aquilo. E Jesus, diante daquela perseguição daqueles fariseus, ele declara algo que precisa mexer com o meu e com o seu coração. Ele fala, meu pai está trabalhando, eu também estou trabalhando, porque o filho faz tudo o que ele vê o pai fazer. Uau! Querido, que em nome de Jesus, que a minha e a sua vida seja um exemplo para a próxima geração. Assim como a nossa pastora falou, legado não é você deixar palavras para as pessoas. Legado é você marcar o coração das pessoas. Legado não é você deixar bens para os seus filhos, para a próxima geração. Legado é você deixar um exemplo, porque o exemplo ele é eterno, não tem prazo de validade. Que em nome de Jesus, que você seja um instrumento no seu lar, instrumento de direção, instrumento de ânimo, instrumento de palavras e recheadas de atitudes que vão dar direção para os seus filhos. E assim como diz em Malaquias, que o coração dos pais se converteriam aos seus filhos, porque os pais são exemplo. E a partir disso, o coração dos seus filhos seriam convertido ao coração dos seus pais. Você quer ser um instrumento de Deus na sua casa? Levante-se do seu lugar em nome de Jesus. Fala assim comigo, Senhor Jesus, conta comigo. Eu não quero ser alguém teórico,
eu quero ser exemplo para levar a minha família a conquistar, avançar e glorificar o teu santo nome. E é por isso que eu declaro: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Levante suas mãos e aplauda ao nosso Jesus. Deus te abençoe. Aleluia. Ainda de pé, nesse mesmo momento de adoração e de alegria, eu quero falar rapidinho para você sobre o melhor momento do culto. Diga assim: melhor momento do culto. Olha para o seu irmão sorrindo, ele vai entender pelo seu sorriso no olho. Diga assim: dízimos e ofertas. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero compartilhar com você um texto, está em 1 Reis 17, a partir do versículo 14. Está assim: porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, e ele e a sua casa, muitos dias. E da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que ele falara pelo ministério de Elias. Eu quero falar rapidinho para você sobre experimentar milagres. Aonde você experimenta o milagre? Quem aqui passou por um momento aí que tem um familiar ou um querido, um amigo que está internado, né, por Covid aqui? Alguém já passou? Levanta a mão aí, quase todo mundo, né? E na hora que a gente está ali pedindo oração por ele, o que nós precisamos? De um milagre. Só que a gente esquece que esses milagres, eles acontecem, às vezes, nas horas mais doloridas, nas horas mais difíceis, é que a gente vê Deus fazendo algo sobrenatural, Deus fazendo algo extraordinário. E é isso que eu quero com esse texto de 2 Reis hoje. Falar para você que assim como Elias e a viúva experimentaram o milagre e a provisão do Senhor, eu e você também somos convidados. Não há mais nada tão difícil, meu irmão, como nesses dias ofertar. Os recursos diminuem, tudo aquilo que a gente possui, numa certa forma diminui, uns estão sem trabalho, outros estão sem emprego, mas nós estamos aqui falando para você essa manhã, não é de um custo, não é de um valor do seu dinheiro, mas sim da importância que tem o dar. A gratidão em você ofertar ao Senhor, seja mais ou seja menos, não é o que importa, não é o preço disso, mas o quanto isso vale, a sua atitude, o seu coração. Se você quer experimentar uma botija cheia na sua casa, o cuidado do Senhor, a provisão do Senhor nesses dias, não tenha medo de ofertar. Sentir medo não é errado, se preocupar não é errado. O errado é deixar o medo dominar você, e tudo aquilo que Deus já fez na sua vida, todo esse tempo que nós estamos vivendo de pandemia, você esquecer que Ele sempre foi bom, e que Ele sempre foi fiel, e cuidou, e nada faltou. Olha para trás, veja, todos nós estamos experimentando milagres, e eu quero te animar essa manhã, a você continuar investindo no melhor terreno do mundo, que é a casa do Senhor. Esse é o terreno mais fértil, onde você vai colher a 100 por 1. E eu quero, em nome de Jesus, profetizar que cada um aqui essa manhã experimente os milagres do Senhor na sua casa, na sua vida financeira, no seu trabalho, em nome de Jesus, porque é isso que Ele preparou para você que é filho. E esse texto, a palavra diz para nós que Deus tinha falado com a viúva antes de ela chegar. Antes de Elias chegar. E amém, glória a Deus, Deus falou comigo, mas quando o profeta chega e ele pede, falou, olha, você tem alguma coisa? Olha, só temos um pouquinho, a lenha é pouca, a farinha é pouco, o azeite então, está no fiozinho, não tem mais nada, eu vou comer com meu filho e vou morrer. Não vamos saber o que vai acontecer depois. E ele pede para ela a coisa mais dura, vendo uma situação, o homem chega diante dela e fala assim, então prepara aí um bolinho bem gostoso e dá aqui para o profeta.
O profeta devia ser gourmet, né? Por gostar de um bolinho. Mas ele chegou naquele lugar e ela já sabia que isso ia acontecer. Deus já tinha falado com ela. Mas entre você ouvir a voz de Deus, ouvir Deus falar com você, e você tomar uma atitude prática para que isso se torne real, poderoso e construtivo, depende de uma coisa chamada ação. E essa manhã, nesse momento de oferta, você que está nos assistindo também em casa, tem a sua oportunidade de estar ofertando. Eu creio que já embaixo aqui nós já temos o nosso QR Code, que você pode usar o seu celular para estar fazendo a sua oferta, o seu depósito. E cada um que está aqui essa manhã, para que você experimente a bondade de Deus, não tenha medo. Confie nesse Deus poderoso, o Deus da provisão, que jamais falha, que jamais falta. Faça esse voto com Ele essa manhã. Se há um temor no seu coração, se há um medo de ficar sem recursos, isso acontece, só não deixe o medo dominar a promessa do Senhor para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos. Pai amado, nós te adoramos, nós reconhecemos que tudo que temos vem de Ti. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós como ninguém, e nós queremos confiar que o Senhor é o Deus da provisão, e que essas experiências de milagres que temos contigo, nos dias mais dolorosos e nos dias mais difíceis, nos fortalecem e nos fazem ser verdadeiros homens e mulheres de Deus. Que o Senhor possa encher de coragem, de fé e de intrepidez cada um aqui essa manhã, em nome do Senhor Jesus. E enquanto nós vamos adorar a Ele, saia do seu lugar e oferte com alegria ao Senhor. Amém. Bom dia, igreja, povo lindo de Jesus, você que nos assiste em casa. Como é bom adorar o Senhor, como é bom estar neste lugar, como é bom estar neste lugar em família, como é bom servir ao Senhor. Eu quero rapidamente passar os avisos, me ajuda aí, galera, aí de trás. Então começa hoje, Ministério Clamor, hoje, 23 de maio, às 16 horas aqui no templo. É um ministério realmente que tem nascido no coração do pastor Renato e da pastora Neuza, que tem cuidado de um público que precisa, todos precisam de cuidados, e eles também precisam de cuidado. Então, hoje às 16 horas, vamos estar orando por esse Ministério Clamor. Próximo aviso, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Próximo, hashtag em casa com a IBBR. Você viu o que vai acontecer amanhã, né? Não esqueça de tirar foto e enviar para nós. Essa semana eu vi muitos Masterchefs aqui na igreja. Foi bom fazer o bolo aí? Quem fez aí? Dá um tchauzinho aí para o pastor. Quem gostou? O bolo ficou bom? Ou ninguém? Ficou bom, não ficou? Levanta a mão. Em casa com a IBBR, hashtag em casa com a IBBR. O meu bolo voou. Eu como bem mesmo. Pode passar. Semana que vem, aí tem alguém soprando aqui, a gente sabe. O Espírito Santo de Deus, ele é muito bom. Abençoando gerações. Esse é o desejo do nosso coração. Bênção geracional. Semana que vem nós vamos estar abençoando as gerações. Então nós queremos te convidar, tanto no culto das 10 quanto às 19 horas. Traga toda a tua família. Vamos aqui fazer um grande mover de Deus. Você vai ter a oportunidade, você, papai, mamãe, vocês vão ter a oportunidade de abençoar os seus filhos. Você que ainda não é papai, você vai ter a oportunidade de já aprender essa oração para num futuro, você também abençoar os teus filhos. Você, vovô, que já está com o teu neto, pastor ali, a pastora São Feliz, já tem o Natanzinho, também vão poder liberar palavras de bênção. É importante, você vai entender a importância da bênção na vida de um filho. Jesus, em Mateus 3, ele começa o ministério dele depois que ele é liberado pelo Pai. Este é meu filho amado, ele recebe o quê? A bênção de Deus para fazer o seu ministério. É importante a gente abençoar os nossos filhos. Então, no próximo domingo, você é nosso convidado. Não esqueça, tem que fazer a inscrição de toda a tua família para que você possa participar desse momento. Próximo aviso. Próximo aviso agora sim. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa servimos ao Senhor quando nós trazemos para o nosso tempo nesse momento. E eu quero falar sobre algumas lições que eu aprendo nesse texto, lições de uma família vencedora. E esse texto ele é muito rico e ele nos faz aqui, cada pastor tem ministrado, o pastor Igor, a pastora Fabíola, já o pastor Samuel, e cada um de nós ministra e Deus vai enriquecendo cada vez mais. E eu quero falar algumas coisas que eu anotei aqui.
Primeira lição de uma família vencedora: revela um destino. Ele está deixando bem claro aqui para o povo. Josué, ele revela, quando ele chama o povo e ele chama a liderança de Israel, e ele está fazendo o quê? Quando ele diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ele está dizendo, eu e a minha casa temos um destino. Ele deixa claro que eles têm um destino, que eles estão indo para uma direção. Eles têm uma direção. Esse homem de Deus, ele nos impressiona pela sua firmeza em tudo que ele faz. Ele é um homem firme. Ele é um homem que andou muitos anos ao lado de Moisés. É um homem que ele estava na porta da tenda do encontro. Ele não entrava na tenda do encontro, mas ele estava na porta. E ele ouviu o que Deus falava com Moisés. E ele permaneceu firme, porque ele tinha um destino. E agora ele vem para o povo e ele mostra esse destino, ele ajuda o povo a conquistar Canaã, ele ajuda o povo a conquistar a terra, e ele está dizendo, agora eu tenho um destino, eu e a minha casa temos um destino. Qual é o destino que você tem traçado para a tua família? Você e a tua família, qual é o destino que vocês têm traçado? Segunda lição dessa família que eu aprendo é uma família que está alinhada. A família que está alinhada, ela serve ao Senhor junto, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pensa num homem que está alinhado com Deus, gente. Pensa num homem que busca a Deus, que ele olha para o alto e diz, o meu coração e a minha casa estão alinhados com o meu Deus. Ele alinha o coração dele ao coração do Pai. Quando nós, pais, cônjuges, filhos, quando nós alinhamos a nossa casa ao coração de Deus, não existe a possibilidade de dar errado a nossa família. Porque a nossa casa, o nosso coração está alinhado com Deus. Alinha o teu coração com Deus nessa manhã. Alinha a tua vontade. É isso que ele está me ensinando. Isso é uma virtude, isso é uma lição de uma família vencedora. É uma família que serve ao Senhor junto. Mas é uma família que está com o coração totalmente no altar, porque eles estão alinhados à vontade do Pai. Nossa família está alinhada. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Terceira lição que eu vejo, ele é um grande vencedor. Pensa num homem que coleciona vitórias. Pensa num homem colecionador de recordes. Esse aí não tinha para ninguém. Josué, ninguém bate Josué. O pastor Lobo disse que ele não quebra uma unha. Eu ouso dizer que ele não arranha nenhuma unha. Ele tinha ido na manicure, passou uma base. O pastor Igor gosta desse negócio de passar base na unha para ficar mais bonito. E ele não arranha nenhuma unha, sabe assim, a mulher quando faz a unha, você já fez isso, né? Fez a unha, chegou em casa, deu uma topadinha, teve que encostar na louça, estragou aquela unha. Estou falando alguma bobagem aqui, tem umas rindo aqui atrás. Acontece, esse homem ele não arranha nenhuma unha. Porque ele é um grande vencedor, porque ele vai colecionando vitórias com Deus, e a família dele vai vendo essas vitórias. Ele é um homem que alinha o coração dele, porque ele é um colecionador de vitórias, e ele coleciona vitórias com o povo, mas ele diz assim, agora eu estou colecionando vitórias com a minha família. Porque ele tem que ensinar o povo, porque agora o povo já conquistou muitas partes da terra prometida, e agora eles estão vivendo, e agora ele diz assim, olha, agora você tem que voltar para dentro da tua casa. Nós já conquistamos muita coisa. Temos muita coisa para conquistar, mas você agora precisa conquistar novamente o coração do teu cônjuge, conquistar novamente o coração dos teus filhos. Um homem que é um homem segundo o coração de Deus, é um homem que vai colecionar vitórias em Cristo Jesus. Esse homem me ensina que ele é um grande colecionador de vitórias. Ele passou por dificuldades? Lógico que ele passou por dificuldades. Passou por problemas? Lógico que ele passou por problemas. Mas ele não deixou que nada disso viesse abalar a fé dele em Deus. Porque ele continuava firmado no propósito que Deus estabeleceu para a vida dele. Depois, a quarta lição que eu vejo nesse homem, ele declara ao povo a importância de liderar sua família. Quando ele diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor, ele está declarando a importância de liderar a sua casa. Sabe por que esse homem foi bem sucedido? Ele foi um colecionador de vitórias? Porque ele começou liderando dentro de casa. Às vezes, na nossa ânsia, no nosso ímpeto, no nosso desejo de conquistar o mundo, de ganhar o mundo, eu já fui assim, gente, quando eu me converti, eu pensei que eu ia mudar o mundo, pastor Igor. Achei que eu ia mudar o mundo, transformar o mundo inteiro. E às vezes a gente pode esquecer de liderar a nossa casa. E esse homem me ensina que ele está dizendo, eu sou um colecionador de vitórias porque eu lidero a minha família, você precisa liderar a tua família. Precisamos liderar a nossa casa. Não com uma mão pesada, não. Liderar a nossa casa com amor. Precisamos liderar a nossa casa com bom senso.
Precisamos liderar a nossa casa com carinho. Precisamos liderar a nossa casa com gratidão. E você está dizendo assim, pensando, pastor, não pensa que não está saindo asa aqui atrás não, gente. Eu tenho muito que aprender. Aliás, eu estou aprendendo. Todos os dias eu aprendo com Deus a tentar liderar minha casa um pouco melhor. Às vezes eu falho, eu erro. Às vezes eu não alcanço o objetivo que eu tracei para mim, para minha família. Às vezes eu fico triste. Mas eu sempre, quando eu fico triste, eu digo, Deus, o Senhor está comigo. E o que o Senhor está me ensinando nesse momento em que eu falhei, aonde eu errei. E Deus fala. E Ele se revela. E o celular apagou. É hora de ir embora. Não terminei ainda. Então Ele declara. Quinta lição desse homem de Deus que eu aprendo nesse texto. Ele é um homem que é comprometido com a sua família. É um homem que está comprometido. A família toda está comprometida no algo que eles estão fazendo, algo que eles estão criando, algo que eles estão gerando no coração. Aquilo que ele se comprometeu com o povo, ele se compromete com a sua família porque ele gera isso no coração dele, ele gera isso no coração dos filhos e da esposa, e depois ele gera isso no coração daquele povo. Lembre-se que nós estamos falando de um povo que foi conduzido por Moisés, e que os milagres, chovia milagre, não era pouco milagre, não era muito milagre na vida daquele povo. E ele assume aquela responsabilidade, porque ele é um homem que estava comprometido com Deus, e comprometido com a sua casa, e comprometido com a nação. Somos homens e mulheres que estamos realmente comprometidos com o sucesso da nossa casa. Ouvi uma vez um homem falar, um homem de Deus, ele não é que ele é um missionário, ele falou que fracasso, ele definiu fracasso, eu achei muito interessante a definição de fracasso dele. Ele falou que fracasso, pastor Lobo, é ter sucesso naquilo que Deus não te mandou fazer. Às vezes nós temos tantas coisas e Deus não nos mandou fazer aquilo e nós achamos que temos sucesso e não cuidamos da nossa casa. Esse homem é um homem que é comprometido com a sua casa. Ele é comprometido com a nação, mas principalmente ele é comprometido com Deus. Essa manhã é manhã de nós alinharmos o nosso coração e nos comprometemos novamente com a palavra, com a nossa casa, mas principalmente com o nosso Deus. Em sexto lugar, sexta lição que eu aprendo, são só 77, já vamos chegar lá. A sexta lição que eu aprendo aqui, esse homem é um exemplo, o pastor Igor falou sobre isso. Só que ele é um exemplo dentro de casa, e ele é um exemplo para os de fora. Ele é um exemplo para sua esposa, ele é um exemplo para os seus filhos. Aí ele consegue ser um exemplo para a nação, ele consegue ser um exemplo para o vizinho da esquerda, ele consegue ser um exemplo para o vizinho da direita, ele consegue ser um exemplo para o vizinho do 403, do 602, do 112B, do A. Ele é exemplo. Por que ele é um exemplo? Por tudo que ele faz, está em acordo com aquilo que ele ensina. Precisamos, mais do que falar, precisamos viver. Sermos exemplo. Sempre tem alguém cuidando da gente. Sempre tem alguém olhando para a gente. A gente sempre está ensinando. Mesmo quando a gente não percebe. Mesmo quando a gente não é um exemplo saudável, a gente está ensinando. Às vezes eu estou de máscara na segunda-feira, quando é minha folga, eu gosto de ir no parque. Metido atleta. Não sou atleta nenhum, mas sou metido atleta. Tenho calção de atleta, tênis de atleta, mas não sou atleta. E às vezes eu estou correndo, pastor Lobo, e sempre passa alguém e diz, ô pastor, eu falo, meu Deus do céu, não sei quem é, mas graça e paz, shalom. Vocês estão entendendo? As pessoas estão sempre nos observando. Esse homem era um homem que era observado pela nação. Imagina se ele não fosse um exemplo dentro de casa, a mulher devia dizer, é muito bonito, né? Conquistou lá a cidade, né? Derrubou as muralhas de Jericó, né, Josué? Pois é, só que aqui em casa já está tudo caído, as muralhas já caíram e você nem percebeu. Os teus filhos estão longe de casa e você só derrubou as muralhas de Jericó. Mas aqui dentro de casa você não cuidou. E aqui não tem mais muralha. Precisamos ser exemplos dentro de casa, precisamos ser exemplo fora. E a última lição, como eu falei no início, que ele revela um destino. Ele aponta que a família dele é salva por Jesus Cristo. Pastor, não está lá, eu sei disso. Eu sei que Jesus ainda não tinha se revelado ali. Mas ele está antes, durante e depois. Ele é o mesmo hoje, ontem, eternamente. Ele é o alfa e o ômega, então ele estava ali. Ele aponta o destino. Sabe qual é o destino final? Teu destino final, o meu destino final, o destino final da tua família, você sabe qual que é? A eternidade com Deus, a eternidade com Deus. Esse é o nosso destino final. É isso que ele vai apontando.
Esse homem, ele aponta, quando ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ele está dizendo para a nação: eu estou apontando um trilho, eu estou apontando um caminho para vocês. É um destino final, o nosso destino é a eternidade com Deus. Esse é o meu principal papel como pai. Você que é mãe, você que é filho, é apontarmos um destino eterno, porque nós temos um destino eterno com o nosso Deus. Para onde você tem apontado? Qual destino que você tem apontado para a tua família? Eu quero ler 2 versículos para encerrar. 1 Tessalonicenses 5,9 diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que texto maravilhoso. E o segundo é bem conhecido, Romanos 6,23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. O meu papel e o teu papel é apontar o destino para a nossa família. O destino é um destino eterno. Aprenda isso nessa manhã. Seja um homem ou uma mulher de fé, seja um homem ou uma mulher que aponta um destino para a sua casa. Aponte a direção do céu. Eu quero orar com você. Se coloque de pé mais uma vez. Coloque a mão no teu coração. Nesse momento eu vou deixar você. Fale com Deus aí no teu lugar. Pergunte para Deus se você tem sido essa família que tem essas lições de uma família vencedora. Quais dessas lições você já aprendeu? Qual dessas lições você já colocou em prática? Coloque diante de Deus isso. Pai querido, muito obrigado, Senhor. Como é bom te servir, Senhor. Como é bom servir ao Senhor. E como é maravilhoso servir ao Senhor com toda a minha família, Senhor. Isso é maravilhoso. Isso é uma dádiva do céu, isso é um presente que o Senhor tem dado para nós, Pai. Confessamos, ó Pai, que muitas vezes erramos, muitas vezes falhamos no nosso papel, em darmos direção, em darmos um destino, em caminharmos junto com a nossa família. Às vezes nós erramos, é verdade, Senhor. Mas o que me chama a atenção, Pai, é o Teu amor. O que me chama a atenção em todas as Tuas palavras, ó Pai, dentro da Bíblia Sagrada, é que o Senhor está apontando sempre para um recomeço com o ser humano. O Senhor sempre nos chama para recomeçar. E nessa manhã não é diferente, Pai. O Senhor está nos chamando para nós recomeçarmos novamente. E nós queremos recomeçar agora com o Senhor. Queremos recomeçar da maneira certa, dando um destino para a nossa família, apontando a eternidade para a nossa casa. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado por esse culto. Obrigado por esse tempo de louvor e adoração, Pai. Obrigado porque nós estamos aqui com a nossa família. Aqueles que não estão com a sua família, que a Tua bênção alcance cada casa e cada família. Você que nos assiste na internet, que o Espírito Santo de Deus sopre sobre a sua vida, sopre sobre a tua casa e sopre sobre a tua família, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Josué, ele declara: eu e minha casa serviremos ao Senhor, num lugar chamado Siquém. Eu já fui lá. Na verdade, eu olhei Siquém de frente. Siquém é hoje uma cidade do território da autoridade palestina, Cisjordânia. E você olha para o lado direito de Siquém, para o lado esquerdo tem 2 montanhas. São chamados de Monte Gerizim e Monte Ebal. Foi ali que as tribos se reuniram, 6 tribos de um lado e 6 tribos de outro, pronunciando cada uma bênçãos e maldição. Deus vai dizer para a gente, Deuteronômio 30, eu te ofereço hoje vida e morte, bênção e maldição, escolhe pois a vida para que vivas. Foi ali em Siquém que Gênesis 12, Deus chamou Abraão, foi ali em Siquém. Hoje Siquém veio até nós. Eu quero fazer algo que eu aprendi com o povo de Israel num kibutz. Eu queria que você, sem sair do seu lugar, virasse de costas. Olha lá, vire de costas, por favor. Quero que você olhe lá para trás. Eu quero que vocês olhem para trás. Olha para trás.
E eu quero que você se lembre de onde Deus tirou a sua vida. Eu queria que você fechasse seus olhos agora, olhando para trás. Feche seus olhos. E eu quero que você se lembre da sua infância, da pobreza, da família falida, dos valores diferentes. Eu queria que você olhasse para o seu passado. Olha da onde Deus te tirou e olha para onde Deus te levou. Eu queria que os jovens e adolescentes aqui tentassem perceber que tudo aquilo que vocês têm recebido não veio das suas mãos, foram seus pais. E o que nós recebemos, também recebemos dos nossos pais. Davi conquistou uma terra. Salomão, o rei de paz, nunca guerreou. E o seu filho Roboão entregou tudo para os inimigos. Olha para o seu passado. Não vale a pena viver sem Deus. É isso que Josué está fazendo. O capítulo 24 de Josué, ele está dizendo: olha, nossos pais foram derrotados. Olha para trás. Mas hoje, Deus nos leva a uma terra de promessa e nos traz até aqui. Agora, olhe para frente. Se vire para cá. Se vire para cá. Olha onde Deus te levou. Tudo que você tem hoje é presente. E a gente vai olhar para o futuro e só há uma decisão certa. Você escolhe a liberdade. Você quer experimentar a derrota dos pais? Você quer experimentar um futuro sem Deus? A vida é tua, Deus não vai te obrigar a servir a Ele. Mas eu e a minha casa, nós e a Igreja Batista de Bom Retiro, serviremos ao Senhor. Se você quer servir ao Senhor, levante sua mão e diga: eu quero. Pai querido, é com alegria, Pai, que nós entregamos a Ti nossos louvores e nossa adoração. É com alegria que nós declaramos juntos: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus abençoe a todos. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre sua casa. Até mais tarde. Deus abençoe. Vamos louvar ao Senhor.